Olá pessoal, eu sou a hipnoterapeuta Cássia Faria, sou especializada em hipnose de contato e abdução extraterrestre. O atendimento é via Skype e alguns dos meus clientes permitem colocar trechos da sessão aqui no canal do YouTube. Então, vamos lá ver mais esta sessão. Se você buscou meu trabalho, também na questão de saber se tem outra origem, outra linhagem. No início foi sim. Teve alguma experiência, viu alguma coisa, teve contato? Não, mas assim, eu tive uma criança que sempre busquei questionamentos, sempre o céu me fascinou desde nova. Eu sempre fui uma criança que gostava de ficar sozinha, querendo sair daqui e voltar. O que também pode ser um ser humano já em maior evolução, que já começa a se sentir um sapo fora da lagoa. Isso também está acontecendo muito nesse momento, porque o planeta vem evoluindo, né? Vem se transformando, as informações estão chegando. E tem muito humano que já está numa dimensão, que eu falo que a dimensão da terceira dimensão vai de 3.0 a 3.9. Então já tem várias escalas de evolução no plano do humano mesmo, e quando a pessoa já começa a ficar fora da caixa, ela já começa a se sentir estranha no meio, né? Então, pode ser também isso. Eu falo que não é um sinal, assim, que possa dizer para mim, não, é isso. E com 55 anos, você sabe, né? Ainda que tem outra linhagem, você já vem fugindo disso há muito tempo, você está humano desde o início da civilização. Normalmente é assim que a coisa tá. Eu me inscrevi não só pela linhagem, mas também para resolver uma questão que eu tenho, sabe, aqui minha mesmo, que eu quero me libertar há muito tempo e estou tentando muitos tratamentos e não consigo, que é o vício de fumar, sabe? E eu queria entender se tem alguma vida passada que me prendeu a isso de alguma maneira que eu não consigo. Já fiz muitos tratamentos. E essa é uma coisa que eu queria me libertar aqui antes. Se você entrar no trânsito, você sabe que a hipnose também depende disso, de você aceitar comando ou não, se é suscetível à hipnose ou não. Se é, a gente pode buscar onde começou, a causa e efeito, se está repetindo isso no campo, se vem de um núcleo de família fumante, mas enfim, tudo isso a gente vai poder mexer. Agora, eu não vou direto, por exemplo, a minha hipnose não é direto para ressignificar e fazer você parar de fumar. Isso é o chamado hipnose clínica, que a pessoa vai lá dar um comando, vai ressignificar e você vai parar de fumar. Por quanto tempo? O tempo que durar, às vezes a sugestão, dependendo de quem fez a sugestão, você pode ficar algum tempo sem fumar. É o que eu falo. É importante esse tipo de hipnose? É também, porque te dá um tempo para você começar a controlar a situação, parar e ver o que vai fazer. Mas resolve? Não. Porque não foi buscar a causa. E isso vai voltar. E ainda que você deixe de fumar, porque vai ressignificar para outra área, você vai para compulsividade para outra coisa, entendeu? Quero não. Então, aí não resolve o que eu falo. É importante esse tipo de hipnose rápida, que a pessoa para de fumar, para disso, para quadrar. É importante se a pessoa tiver consciência que não vai durar, que vai transferir aquilo para algum lugar. Agora, aqui não. Aqui, se entra no transe, a gente vai buscar onde começou, por que começou. Às vezes são hábitos que traz lá do início, de fato, da civilização, que as pessoas usavam, né? Fazia lá o cigarro de palha, que era a única distração que tinha. Sim. E, de repente, aquele hábito vai vindo para a vida moderna, que tem o quê? Cheio de substância agressiva, nociva, e que aí já começa a complicar, né? Dependência vem. Já cria dependência, uma série de coisas, que não é mais, né, aquilo que era lá no passado e tal, mas pode trazer na lembrança que era algo que fazia e que dava prazer. Então, tem todas essas questões. Além da questão do cigarro, tem alguma outra questão no plano do humano que você queira pontuar para a terapia? Não tem. Eu já fiz os cursos de reiki, de doar energia, sabe? E dou assim, mas eu não trabalho profissionalmente. Eu uso para ajudar amigos. E só que essa questão mesmo do vício. Tudo bem. Antes eu comia muita carne, só que diminui muito essa questão também. Já tá me fazendo mal, assim, não como muita carne. Muito de vez em quando, assim, carne vermelha. Tudo bem, mas ainda consome. Né? Você sabe que também isso tem sido uma causa de bloqueio aqui para acesso, né?
Essa determinação, esse determinismo que está forte agora com o acesso à linhagem às vezes percebendo que se vai mudar muito a vida do humano, e o humano não vai dar conta, ele não está rolando. Às vezes chega na frente da linhagem, fica ali, fala se não está pronto, vira as costas e vai embora. Também tem que estar preparado para esse tipo de frustração, tá bom? Eu tô. A coisa não está fácil. Eu trabalho numa empresa de trânsito, né? Mas ainda bem que na minha função não precisou eu dirigir, porque eu tinha o cargo de supervisão lá. Dirigir. Tá, mas por que não dirige? Medo. Ah, tá. Então medo de dirigir. Só dirigir mesmo, né? Que já viu meu vídeo lá no canal que eu falo sobre isso? Quem não dirige a própria vida. Eu me acomodei assim um pouco. Ué, mas agora vai aposentar, nada impede, porque eu falo assim, não é para aprender a dirigir, para sair dirigindo todo dia, para comprar carro. Não, é aprender a dirigir, porque quando eu comando a máquina, eu comando a minha vida. É uma questão para retornar. Porque a hora que você tiver com aquilo dominado, que não tiver medo, a gente pode trabalhar aqui também, vamos ver isso, só para aprender e dominar, entendeu? Aquilo tudo. Era perfeição para mim aqui. Parar de fumar e dirigir, pronto. Pois não é? Então, aí você vai ter autonomia, você não fica refém do medo e nem refém do vício, não é verdade? Maravilhoso isso. Agora um trecho da sessão que começa com vidas passadas e, em seguida, o contato com as linhagens. É uma presença masculina ou feminina? Masculina. É um rosto, o olho é homem das cavernas. Né? 3. Como está agora? O que transmite o olhar? Apareceu a medo. Eu tô correndo. É um monte de gente atrás de mim. Mas você está correndo, fugindo? Eu tô fugindo, estão atrás de mim. Eles estão com aquelas pedras enormes jogando em cima de mim. Você está com medo? Você acha que eles vão conseguir te atingir? Tô tentando chegar no meu buraco. Meu buraco? É um buraco. Eu cheguei empurrando uma pedra enorme para eles não entrarem, mas estou tentando empurrar, consegui empurrar. Fechei o buraco. Fechou o buraco. Se escondeu então? Escondi. Tá. E você vive nesse buraco? Eu vivo aqui, sozinho. Tá velho, tá moço? Um adulto. Então vive sempre assim, fugindo, com medo de ser atacado. Vivo assim, muito medo. Eles sempre estão atrás de mim e eu fecho o meu buraco aqui. E quanto tempo você fica aí dentro desse buraco? Até eles desistirem e ir embora. Eles vão tudo podem sair, me caçar para comer. Então você caça para comer, você caça o que? Animais? Eu caço animal, peixe, também. Essa vida aqui. Eu queria estar aqui. Você vive aí, mas não queria estar aí? Queria não. Você chegou a conhecer os seus ancestrais, pai, mãe? Não lembro, não. Bom, posso ir em frente? Vai. Vamos avançar 10 anos aí nessa vida, ver como é que ficou, você vai se lembrar de tudo e me contar. 10. Onde você está agora? Tô no buraco, eu tô doente. Ela machucou minha perna. Machucou a perna? Qual perna? A direita. E aí já não consegue andar? Consigo, mas consigo. E o que é que feriu a sua perna? Eles jogaram aquelas pedras em mim. É uma arma que joga uma pedra e a pedra bateu. Não consegui entrar aqui e fechar, mas eu fiquei machucado. Tá com dor? Eu tô, mas eu acho que eu vou morrer aqui sozinho. Tá, não consegue se alimentar? Não. Vou ficar aqui. Não consegue sair nem para se alimentar, nem tomar água, nem nada? Não, vou ficar aqui. Vou morrer aqui. Ok, vou contar de 1 até 3 e já vamos direto para o momento da sua morte aí. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Eu fiquei com dor e saí, morri. Foi um alívio ter saído. Vê o seu corpo? Eu vejo. E olhando para ele, qual a reflexão que você faz aí dessa vida? É uma vida? Não entendi muita vida aqui, não. Mas não entendi, não. E tá correndo, fugindo, só de perseguição, isso assim. Você foi para os primórdios da civilização, mas vamos lá, vamos refletir sobre esse tempo aí. Essa dificuldade, essa questão de ser perseguido, para ser destruído, todas essas dificuldades aconteceram aí nessa vida, você entende isso? Sim. E vai ficar tudo aí, esses sentimentos de perseguição, fuga, de solidão, de dificuldade, também fica tudo aí. O fato de ter sido atingido por alguém que causou a tua morte, também vai ficar nessa
nessa vida aí. A questão de ter sido atingido na perna direita, essa dor reflexa, ou não vai trazer dessa dor para a vida atual, deixando tudo aí para não refletir no teu corpo na vida atual, entendeu isso? Gente. Deixa tudo aí, aconteceu aí, fica aí. O fato de ter morrido sem ninguém te dar assistência, certamente ficou faltando água, faltando comida, de alguma maneira não conseguiu sobreviver, por isso também essa escassez, e essa fome, e essa sede, fica tudo nessa vida aí, você entende isso? Entendi. Não precisa trazer para a tua vida atual nenhum tipo de compulsão ou busca de prazer através de qualquer vício, qualquer situação, porque teve essa limitação aí nessa vida, entende isso? Agora, eu vou contar de 1 até 3, você vai esquecer essa vida, apagar tudo que foi de negativo, se tiver alguma coisa positiva traga, mas se não, deixa tudo aí, vamos passar uma borracha e esquecer tudo. Tudo aconteceu nessa vida e fica aí nessa vida. Agora você é renascido, é renovado, é outra pessoa. Vamos lá. 1, se desligando desse corpo e dessa vida, esquecendo tudo. 3, como está agora, vê a luz? Eu vejo. E nessa luz, eu vou contar para que alguém nesse plano venha te receber. Vamos lá. 1, 3, como está agora. Vê como é. Eu vejo uma figura que está com véu, parecendo um véu, uma figura feminina. Uma figura feminina que tem o véu, mas esconde o rosto? Ele não, eu vejo o rosto através do véu. Ele é um jacaré escondido, jacaré. Um jacaré. Ele verdinho lá. Pergunta pra ele, eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem, não é da minha linhagem. Eu tenho algum acordo, implante feito com você? Alguém? Bom, agora aí tem que ter autonomia para tirar ele do caminho. Você vai repetir o que eu vou dizer para você. Eu revogo todo e qualquer acordo feito com você ou com a sua linhagem em qualquer linha de tempo. Eu revogo todo e qualquer acordo feito com você ou com a sua linhagem e qualquer linha de tempo. E ele? Saiu abanando o rabo. Vamos ver se ele pode voltar ainda camuflado, tá bom? Vamos lá. 1, chegando até você, o próximo contato. 2, 3, como está agora? Vê como é. Um leão. Um leão? Aí a cor do olho? Amarelo. Amarelo. Pergunta para ele, essa é a sua forma original ou você está holografando para mim? Esta é a sua forma original. Você está holografando para mim a minha forma original. Eu sou da sua linhagem. Eu sou. Sim. Eu sou. Ele disse que é. Eu estou muito emocionada. Eu te abraçar. Peraí, você não faz nada que eu não comande. Tá bom. Olhando no olho dele, pergunta, se eu sou dessa linhagem, por que eu estou no planeta Terra? Se eu sou dessa linhagem, porque eu estou no planeta. Eu vim para estudo e tentar direcionar alguns humanos ainda perdidos da sua linhagem. Tentou fazer esse trabalho por muito tempo, só que andou perdido. Mas agora está na hora de retornar. Ele está falando comigo que eu não preciso mais fugir, porque eu vou voltar. Vamos segurar a emoção, vamos seguir aqui o roteiro. Pergunta para ele, ele disse que você veio aqui para estudar. Estudar o quê? Estudar os humanos que ficaram presos devido a várias linhas de tempo. Tentar fazer o que eles se lembrassem e pudessem retornar para suas linhagens, não só na raça elite, mas em todas as linhagens que aqui estavam. Tudo bem, tudo bem. Pergunta para ele se você vai ter alguma atuação efetiva, em que campo, como que vai ser o próximo passo para você? Eu vou ter um direcionamento efetivo e qual o passo que eu devo ter. Ele falando que eu tenho que seguir com os atendimentos por fazer. O meu direcionamento aqui é de auxílio. Continue auxiliando, como sempre fez. Esse é o caminho. Bom, você tem 2 filhos. Você quer saber se seus filhos têm outra linhagem ou não? Eu quero. Então pergunte para ele se o menino tem outra linhagem, se ele pode dizer qual, se sim, se ele confirmar, e se ele pode dizer qual é a linhagem.
Meus filhos têm outra linhagem? Sim. Qual é a linhagem da menina? Parece um golfinho. É um golfinho. Golfinho. O menino é felino. Você está aí da frente dele, aproveita a tirar todas as dúvidas do campo do humano agora, tá bom? Pergunta para ele assim, a questão de fumar, se você consegue agora, liberando vida passada e os acordos, se você consegue agora parar de fumar, ou se eu preciso levar você em alguma vida onde tenha começado esse vício ou alguma coisa assim nesse momento. Você ainda tenho que ir lá. A questão do vício de fumar, que isso me implica, eu vou conseguir parar e eu ter que botar em outra vida para ver essa questão. A questão do vício, a ansiedade, só a ansiedade, o tanto de mal que você acha que está fazendo, na verdade, não está. Às vezes, outros vícios é muito mais prejudicial. Vai chegar o momento de você largar o que você tanto quer. Tenta diminuir essa ansiedade. Não precisa da outra vida. As questões já foram resolvidas. É tentar diminuir a ansiedade, porque o leitor vai chegar. Então agora, sem os acordos de feito, vida passada, e você estando desperta, conhecendo a linhagem, isso vai conseguir, então, você driblar na sua vida, então. E cuidando da ansiedade, você consegue sair do vício, é isso? Você está falando, sim. É a ansiedade que eu te voltar, mas não precisa mais ficar assim, que você já sabe que você não vai mais ficar aqui. Eu sei, eu te agradeço. Eu só queria isso. Agora, quando eu te vejo, eu tenho, eu acredito. E eu acho que tudo vai dar certo. Agora você acessou, essa ansiedade, ela tende a diminuir. Bom, tá bom pra você? Você tem mais alguma coisa pra perguntar pra ele? Pergunta se você quer se ver na sua linhagem original. Eu posso me ver a minha linhagem original? Sim. Eu preciso comandar? Precisa. Vou contar de 1 até 3 e você vai se ver já como é a sua forma na linhagem original. 1, 3, como está agora, vê como é? Valeu, bem parecida com aquele lá que eu vi. Você é o que é meu pra eu ser parecido com você? É o pai. Ele que sou eu bem parecida com ele. Que lindo, bonito. Eu sou. Pergunta para ele se ele pode falar em relação ao planeta Terra nesse momento, se ele pode falar alguma coisa sobre a questão da pandemia, como fica daqui para frente, se ele pode. Normalmente eu pergunto, eles não estão orientando muito mais não, mas se ele pode dizer uma palavra pro coletivo, assim. Ele deu um sorrisinho assim, disse que as informações que a gente tem já são necessárias, todos nós já sabemos necessário. Tudo que está acontecendo, a gente já sabe. A maioria, claro, que está acontecendo. E não dá, tem mais o que falar. É isso que a gente está vendo. Agora é só agir. Não tem mais o que conhecer. Vocês sabem, todos vocês já sabem. Os que estão mais despertos nessa situação, vocês estão entendendo o que está acontecendo. Agora, meus irmãos queridos, como a gente tem ajudado vocês não imaginam. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês, colocando também esses conhecimentos na prática. Não é mais hora de tanto conhecimento. Vamos agir todos. É uma minoria que está perto assim, mas ela já é um número suficiente para mudar toda essa egrégora que está aqui. O trabalho é árduo, não só da nossa raça, mas de todos. O planeta está tendo de várias formas, todos auxiliando o planeta, auxiliando os humanos que querem essa mudança. Eu agradeço o seu trabalho, muito importante para muitos despertamentos aqui também. Isso tudo nos fazem estar mais conectados a você. Agradeço em nome dos nossos amados filhos que estão por aí ainda e esses
trabalho que você está desenvolvendo. O meu trabalho, ele está falando ou o seu? O seu trabalho, ele está falando do seu trabalho. Eu também sou grata. Os felinos realmente confiam muito no meu trabalho, têm dado sempre muito apoio e eu sou muito grata mesmo. Ele agradece você. Ele tem um olhar muito paternal de acolhimento, assim. Eu sinto o acolhimento, não só a mim, mas a energia, todos. É a mesma energia que você tem também, né? Você é bem amorosa também, trouxe disso da família. Eu estou muito emocionada, sim, porque... Agora sim, pode abraçar ele, tá bom? Os pelos no meu rosto, ele sorri pela juba linda. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Pergunta pra ele se você também tem a sua mãe ou se você vai poder vê-lo. Eu tenho a minha mãe. Ai, não, ela tá na terra. Ela retornou há pouco tempo. Ela veio e eu vou e ajuda você. Muito, tá? Eu entendo. Mas vocês vão chegar a se conhecer ou não? Aqui não. Ela veio pra aqui na chamada linha de frente. Que todo mundo precisa aqui. De todo mundo. Todos vão precisar de todos. Podemos voltar? Deixa se ele tem mais alguma coisa para te dizer, pra gente fazer o caminho de volta. Pai, tem alguma coisa pra me dizer ainda? Só me dê um abraço. Muito obrigada. Pergunta para ele, para manter essa conexão com ele, a questão da alimentação, se você tem que mudar. Para manter essa conexão com o Senhor, eu tenho que mudar muito a alimentação. É que aos poucos eu vou conseguir também. E vai ser assim, precisa fazer meditação ou vai ser em sonho? Em sonho. É, porque aí agora você abriu o link de conexão, né? Quanto mais você manter esse link clarificado, mais fácil fica para ele, né? Ai, sim. Certo? Certo. Então tá bom. Então eu também agradeço. Vamos fazer o caminho de volta. Eu vou fazer a contagem regressiva de 5 para 1. Você vai voltar à sua realidade atual, ao seu corpo físico, ao lugar onde você está aí, e não vai abrir os olhos sentindo-se bem. Sim, zoom. Ai, tô meio pesada ainda. Fica assim mesmo. Nossa. Nós conseguimos, cara. É, que bom, né, minha amiga? Você tá feliz? Nossa, eu tô muito. Fez sentido? Fez sentido eu ter visto aquele leão. Muito. Só quem passa que sabe explicar, né, minha amiga? Obrigada, cara. A gente vai poder colocar lá um trechinho sem identificar? Mas sim, se saiu o áudio bobo que eu fiquei tão emocionada aqui no final que... Ai, gente. Mas essa emoção, muito bom, muito grata, viu? Eu que sou muito grata, Cássia, esse trabalho seu maravilhoso. Que você continue até mais despertamentos aí, né? Pra quem tá no comecinho, esses jovens aí que tem um trabalho todo aqui pela frente. Eu daqui a pouco eu estou me mandando, mas os jovens têm muita coisa ainda para fazer. Tem sim, você também tem muita coisa para fazer ainda. Fica tranquilo, ainda vai dar muito trabalho esse plano aqui ainda. Um grande abraço, viu? Gratidão, querida. Tchau, tchau.